Olá, seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Eu me chamo Larissa Couto e esse é o nosso devocional de todo dia. Aproveita e já se inscreve aqui no nosso canal porque todo dia tem uma palavra de Deus para o seu coração. E hoje eu quero falar com você sobre frustração. Talvez você, assim como eu, muitas vezes já estive nesse lugar de frustração e sei que continuarei estando, porque faz parte da vida. Toda vez que a gente cria expectativas em algo que não está onde Deus está, a gente vai se frustrar. Não tem jeito, não tem jeito. E Deus não tem compromisso em não nos deixar frustrados. O Senhor tem compromisso em nos alinhar ao que Ele tem para nós. Então, muitas vezes, a gente responsabiliza Deus por frustrações nossas, quando na verdade foi uma decisão nossa não consultar o Senhor antes de criar expectativas sobre algo que não estava nos planos do Senhor para nós. E uma das maiores causas de morte espiritual é a frustração. Não tem como você conversar com alguém que está revoltado com a igreja, que se desviou. Se você sentar com eles, você com certeza vai ouvir alguma hora da história que eles se frustraram em algum momento. E a gente precisa aprender a lidar com frustrações. Porque se a gente não aprende a lidar com frustrações, a gente vive paralisado, a gente vive amargurado, a gente vive sem viver aquilo que o Senhor tem para nós. E achando o tempo todo que a gente está sendo injustiçado, que a gente está sendo abandonado, que a gente viveu coisas que não era para ter vivido, ou coisas que a gente devia ter vivido e não viveu. E aí a gente começa a responsabilizar os outros, quando na verdade o único responsável por estarmos frustrados somos nós mesmos, que criamos expectativas em coisas que não deveríamos ter criado. E o Senhor, graças a Deus, com a sua graça, com a sua misericórdia, com a sua bondade, Ele em todo o tempo da nossa história intervém, não para que a nossa vontade seja estabelecida, mas para que a vontade boa, perfeita e agradável dele seja estabelecida e se cumpra na nossa vida. Então, todas as vezes que eu me deparo com frustrações, eu falo: Senhor, o que o Senhor estava querendo me mostrar que eu não estava vendo? O que o Senhor estava querendo me alinhar que eu não estava percebendo que estava desalinhado? Qual foi a hora que eu criei expectativas naquilo que o Senhor não queria que fosse, ou na forma que não fosse, ou no tempo que não fosse, né? Porque às vezes a gente se frustra com o Senhor, não necessariamente porque não aconteceu, mas porque o Senhor falou: ei, espera, ei, agora não, ei, dessa forma não. E aí a gente se frustra. Porque pra gente, o nosso jeito, a nossa hora é a melhor hora. Mesmo a gente tendo consciência de que a gente não tem noção do além, a gente não tem noção da história completa, a gente só tem capacidade de ter consciência do aqui e do agora. A gente não sabe como é o nosso futuro, mas o Senhor sabe. E ainda assim a gente se julga ser superior ao Senhor na hora de determinar como e o tempo que as coisas precisam acontecer na nossa vida. E quando não acontecem, a gente se frustra. Mas eu quero te dizer, o Senhor está te chamando para um lugar de maturidade. Um lugar de maturidade. Você ter sabedoria para lidar com as frustrações vai te levar a lugares inimagináveis, mais altos. E você precisa consolidar a tua fé. Parar de todas as vezes que algo acontece que você não planejou, que algo acontece diferente daquilo que você esperava, parar de culpar o mundo, culpar o Senhor, parar de se sentir vítima e começar a se avaliar. Quando você muda a sua perspectiva a respeito da situação, você se posiciona diferente. Logo, você aprende. Logo, você para de achar que é vítima e começa a entender: ei, eu sou protagonista da minha história. Então, se isso aqui saiu dos meus planos e do meu controle, não saíram do controle do Senhor. E o Senhor, Ele é bom e Ele cuida de mim. Ele é fiel. Ele é fiel a Ele mesmo. E a fidelidade dele não está à mercê daquilo que as situações me cercam, mas à mercê da bondade e da misericórdia dele o tempo inteiro sobre mim. Então, eu preciso que você amadureça a tua fé, amadureça o teu entendimento a respeito de quem Deus é, a respeito de quem você é. Porque quando a gente tem a nossa fé amadurecida e estabelecida na pessoa do Senhor e não a partir de quem nós imaginamos que Deus é, a gente consegue ter uma fé superior a todas as circunstâncias. Então, quando as circunstâncias se abalam, a minha fé permanece inabalável.
A minha fé permanece firmada naquele que me prometeu, que é fiel para cumprir. Não para cumprir de acordo com o meu tempo e com os meus pensamentos como deveria ser, mas de acordo com a vontade dele, de acordo com os desígnios dele, que é sempre me aperfeiçoar, que é sempre fazer com que eu seja forjada, lapidada e formado o caráter do Senhor em mim. Então, a gente precisa sair deste lugar de coitadinho de mim diante de frustrações, para um lugar de o que eu preciso aprender com isso, para o lugar de onde foi que eu me desviei da rota e obrigado por estar me alinhando à rota do Senhor. Obrigada por me permitir voltar para o lugar que eu não deveria ter saído, por recalcular a minha rota, porque frustrações são recalcular a rota, são ajustar novamente para o lugar que a gente não deveria ter saído ou nos levar para o lugar que a gente ainda não chegou, porque começamos a querer caminhar com as nossas próprias pernas num caminho que a gente não sabe caminhar e a gente precisa aprender com ele. Então, que você escolha amadurecer a sua fé, que você escolha olhar para o Senhor com olhos de que sabe quem Deus é, mesmo que por alguns momentos você não saiba quem você é, ou que você não saiba o que as situações estão acontecendo, mas você sabe quem Deus é. E se você sabe quem Deus é, isso é suficiente para guardar o teu coração e não blasfemar a tua fé. Uma das maiores razões de haver esperança em meio à frustração é a certeza de quem Deus é. Então talvez você está desapontado e sem esperança porque você não sabe quem Deus é. Então está na hora de você entrar num lugar de profundidade. Está frustrado? Aproveite isso como uma oportunidade de se aprofundar em quem Deus é, de se alinhar a quem Ele é, porque quando você se alinha a quem Ele é, você se alinha ao propósito, você se alinha à sua identidade, você se alinha e se prepara para viver aquilo que de fato Ele te prometeu. Então que o Senhor te abençoe.